Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 6:08 da manhã de uma quarta-feira, 4 de outubro de 2023. E do que, sobre o que vamos falar? Puxa vida, vamos falar da felicidade. Se bem que felicidade é uma coisa tão complicada da gente definir, conceito, colocar, da gente espelhar a pessoas que acham que a felicidade é o simples direito de um dia acordar. Sim, simplesmente a felicidade. A felicidade de algum modo ali está. Quem sabe pudessem até detalhar cada uma com o seu pensar. Mas outras poderiam ter inúmeros motivos de acordar e não encontrar felicidade, mas ao longo do dia não poderia mesmo encontrar um motivo simples, único. O mesmo motivo que eu encontrei para um batonzinho colocar, sim, os lábios, não ressecar e ao longo do dia eu poder de fato me olhar e ver que a felicidade eu estive a encontrar, sim, em cada risada. A questão é que você não precisa fuçar, esmiuçar, querendo encontrar um motivo só para colocar um batonzinho para os lábios, realçar, às vezes não ressecar, ou até mesmo para. Mas Deus que estava lá me convidando para no espelho eu entrar. A porta, Deus esteve a escancarar. Até barulho, a porta esteve. Pá! Senti que eu não sei bem se eu iria encontrar, sim, algum tipo de motivo para eu chorar. Quer dizer, para eu alegrar. Se bem que a alegria muitas vezes costuma contemplar lágrimas, choro e abundância. E a gente pode até perguntar, por que estar a chorar? De alegria. Conceituar felicidade. Entrar dentro do espelho. Eu estive a me acostumar, sim, no espelho, com o espelho, dialogar, porta, abrir devagar, podia até dar uma olhada, não sei, mas entrar. Quantas vezes eu estive a realizar. Se bem que aquele dia era um dia particular. O sapato de Deus, o que ele esteve a me dar, me disse que eu precisava esse sapato calçar, me disse que eu precisava a perna dele usar, me disse que eu precisava buscar tronco, o dele, que para a perna carregar, me disse que eu precisava colocar a cabeça dele para no meu corpo, quer dizer, o corpo dele carregar. Me disse que eu ia ter precisar de braço, mão, até a digital dele. Não à toa a porta esteve a escancarar. Eu era Deus. Qualquer um poderia dizer blasfêmia. Eu não iria nem me incomodar. Santo Deus. Ser Deus no lugar, 100% Deus, nada além de Deus, apenas Deus. Era o que o espelho estava a me falar. Para aí você está, seja Deus no lugar.
É, ser Deus. Eu poderia chorar de felicidade, deixar dente escancarar, mas nada. Respirei, entrei, cintilei. Sim, cintilante, cintilante eu fiquei. Puxa vida, confesso que não gostei. Pensei, é a cor do mês. Sim, é a cor do mês. Cintilante eu fiquei. No meu rosto eu peguei, apalpei todo o meu corpo. Conferi, sim, coloquei a certeza de que a porta... Não, aquela era a porta da vez. Estranhei. O quê? Como estranho eu me encontrei. Eu logo falei. Qual é o problema da vez? O estranho ali, querendo, sim, definir o que existia exatamente em mim, esteve a me pedir. Dá para você sorrir? Eu fiquei a pensar, sim, que tipo de sorriso eu poderia dar. Sim, não poderia ser qualquer sorriso. A gente tem que considerar, muitas vezes o outro costuma não gostar de um certo, sabe como é que é, modo do sorriso, aquela coisa toda, achar que a pessoa está até a debochar. Olhei para cada canto, devagar. Fiquei pensando se o meu corpo estivesse a queimar. Que tipo de sorriso alguém poderia me dar? Então, levantei as duas mãos devagar. No corpo dele eu comecei a tocar. E disse para ele: nós dois podemos colocar dente para quarar. Nós dois podemos nos ajudar. Cintilante eu estive a ficar. E você sabe que é um fogo, chama, quente nesse lugar. Vamos colocar as duas mãos aqui para se encontrarem e vamos deixar a alegria do encontro se dar. Assim eu vou poder lhe ofertar motivo para você se alegrar. E você também vai poder me dar esse mesmo motivo. E assim nós vamos poder compartilhar daquilo que Deus pode realizar. O estranho levantou a mão devagar, olhou para mim e lágrimas começaram a jorrar. Tantas lágrimas, tantas lágrimas, tantas lágrimas, que uma pedra de carvão, o estranho, começou a virar. As mãos pareciam se petrificar. Peguei nas mãos devagar. Puxa vida, calejadas de tanto trabalhar. Fiquei a pensar mesmo no tempo de serviço. Compreendi, sim, que era serviço militar. Quantas vezes esteve a tirar. Parecia que a mão esteve a se treinar de tal forma que na hora da minha mão segurar, parecia de fato uma arma engatilhar. Eu senti a necessidade de deixar o meu coração transbordar. Felicidade no lugar. Ele chorava
chorava em uma pedra de carvão ali. Eu não queria dizer nada. Naquele momento, a fisionomia dele borbulhava, borbulhava, como se fosse uma chama quente que o tempo todo ali soltava gases e mais gases e mais gases. Fiquei pensando na dificuldade que é você voltar para casa em condições tão desgraçadas. Mas ele firmemente me olhava e me dizia: a vida me aguarda. Eu disse para ele deixar toda a tristeza dele se apresentar. Naquele momento, um campo de batalha esteve a chegar. Ele era o dono do lugar. Ele dava ordem para morrer, para matar, para cortar, degolar, violentar, estropiar. Uma coisa tão difícil de se olhar, que ele mesmo me pediu para os olhos dele eu fechar. Fechei os olhos dele devagar. E quanto mais ali eu fechava os olhos, outras coisas ali se passavam numa dificuldade extrema para ele e para tudo aquilo que ele representava. Um outro chegava e lhe falava: matamos o dono da casa. Sim, a casa tinha dono, mas ele tomava, se assenhorava, se apresentava. E toda uma situação ali ele plantava. E o outro, tendo a compreensão da notícia que dava, festejava. Festejava, tantos outros gritavam. Mas a felicidade ali ninguém alcançava. Corpos se juntavam. Uma montanha se formava. Quanta tristeza cada corpo carregava. E a felicidade então me falava: separe cada corpo da casa. E ele ali, pedra de carvão ficava. E lágrimas. O outro caía, feito forno, que não suportou a fornalha. E em chama viva ali ficava. Eu desejei me aproximar, mas a felicidade esteve a me falar: deixe ele nesse lugar. É preciso o coração acalmar. Ele não tem condições de esfriar. Não foi fácil ver algo tão difícil de se encarar.
Os gritos pareciam me derrubar. Mas a felicidade me dizia para eu caminhar, corpo separar. E me lembrar que cada um eu tinha que o olho fechar. Como uma mãe dócil deve realizar. Puxa vida. Pegar cada corpo como uma mãe deveria realizar. Trazer para perto de mim, abraçar, chorar, com minhas lágrimas eu lavar. Beijar devagar a pele sofrida. Desejar mesmo todo o rosto acariciar antes do olho fechar e sussurrar. Eu estarei aqui a lhe esperar. Fazer isso com cada pessoa que ali estava, esmagada pelas ordens que ali quem pedra de carvão virava sempre dava. Não havia humanidade naquela casa. A dor ali passava. A questão é que uma criança chegava, perto de mim a criança ficava, e uma música a criança cantarolava. E todas as vezes que um corpo eu pegava, que com as minhas lágrimas eu lavava, acariciava, olho fechava, e toda uma situação ali eu buscava, honrando a criança que ali cantarolava. Enxerguei aquela criança em cada corpo que eu buscava. O problema é você poder mesmo voltar. Sim, no útero entrar. E saber que aquele ano muitos estiveram a tombar. Feito brasa do corpo, a queimar, chama quente, sem conseguir sequer uma oportunidade do corpo esfriar, a mente buscar e compreender que a felicidade está longe de se deixar a euforia conta do corpo tomar, a ponto de bicho virar relação íntima ali, se trocar, sem ninguém conseguir identificar quem é quem e o que estará a realizar. A barbárie se manifestar. Porque alguém gritava que tudo ali se realizava. Puxa vida, aqueles que entorpecentes não usavam, puxa vida, não alcançava a dimensão daquilo tudo que os olhos presenciavam, e a loucura dominavam aqueles que acreditavam que ali o amor se dava. Puxa vida, de repente, gente chegava, corpo pegava,
Muita gente separava, muita gente acalmava, e a multidão se multiplicava, se multiplicava. Ah, e o que se registrava? Aquilo que com toda certeza a imprensa não mostrava. Do que adiantava a mentira que a imprensa ali falava. O que ali a imprensa realizava, agindo de uma maneira tão, tão, tão. A felicidade não conceituava aquilo que a imprensa realizava. Corpos se dilaceravam, pessoas se matavam, outras degolavam. Mas isso a imprensa não falava. E ali, o festival, a imprensa idolatrava. Muito dinheiro ali se passava. E onde tudo aquilo estava? A gente poderia mesmo buscar, bastava a gente desejar. Mas a ordem, quem iria dar a ordem para a gente, a imprensa, descortinar? Sim, mostrar a outra face, aquela que a imprensa costuma ocultar quando ela aceita chantagem realizar, tirando dinheiro de quem está de fato a passar por situações que nem se pode muitas vezes colocar no rol de razão do lugar, de algum lugar. Tendo que muito dinheiro gastar e tendo que bancar o que muita torre desejou realizar. Sim, equipamento novo comprar, uma nova sede ali edificar, multiplicar os pontos chaves. E aí, diário oficial, autorizar concessão para a rede de televisão se multiplicar. A questão é que o ano não era um ano para a gente muito gastar. Existia uma espécie, sim, de diminuição no entrar. E a gente tinha que saber como gastar, colocar prioridade no lugar. O festival esteve a deixar uma carnificina. Cada um que esteve a voltar, sendo testemunha do lugar, não podia nem sequer se lembrar. Muitos estiveram a endoidar, famílias sem saber como lidar, e o Estado tendo que se responsabilizar
tratamento caro pagar, remédio comprar, e dinheiro. O Estado tendo que priorizar muita obra pública, e coloca assim no singular, porque foi algo singular, uma coisa ímpar. O Estado teve, sim, que parar, sabendo que a prioridade não era aquilo que estava a executar, mas a vida humana que estava a voltar, tendo que chamar governador, cada um de cunho particular, para saber como é que o Estado iria lidar com a plantação do festival, com a multidão a precisar, com doença a se multiplicar de uma maneira que cada um teve que particularizar a situação para a federação poder ajudar, para que cada instituição que tinha uma espécie de nome, renome, como a gente costuma falar, pudesse algum tipo de ajuda dar. E aí a gente passou a enxergar o mundo com outro olhar. E a imprensa a chantagear. E o Estado, como um todo, para a situação não piorar, teve que bancar a riqueza de muita TV, que nem sequer tinha condição de funcionar, mas soube repórter enviar, calamidade registrar e enviar cópia. Para de fato o troca-troca se dar. Eu preciso o meu ganhar. Então, se eu não puder veicular, quem é que vai bancar? Tive despesa, mas a lista de coisa. E aí, sem a gente saber com a situação lidar, tivemos que uma fortuna paralela a gente criar. E essa fortuna paralela, o Estado esteve a bancar no momento em que ele teve que o paralelo ele aceitar. E aí o verso e o reverso, o tempo todo esteve a se dar. Em cada momento de dificuldade que o lugar esteve a passar, estava lá o reverso a se apresentar, mandando cópia para o Estado analisar e pedindo a compensação para não divulgar. Anos e anos e anos e anos e anos a situação assim se dando. O Estado alimentando o mundo que ele mesmo esteve criando, paralelizando. E ali, a droga se multiplicando. Empresa farmacêutica o tempo todo se beneficiando com o que a imprensa esteve ali plantando e alimentando, plantando e alimentando. E o Estado se apequenando, cada vez se apequenando, tendo que viver colaborando. Muitos estados se endividando. Mas quando
Sim, eles estiveram ali, sim, brigando. Um duelo. Eles estiveram criando, toda a situação foi piorando. Por quê? Porque quando a gente passou a ser poder, pronto, todo o Estado como um todo esteve a morrer. O problema ali esteve a nascer. Cada um passou a ser poder. O Estado deixou de ser. Infelizmente, isso tudo esteve a acontecer porque o próprio Estado desejou esconder o que realmente o festival esteve a promover. Aquilo que ninguém teve a coragem de dizer. Daí em diante, muito podre o Estado passou a ser. Na medida em que ele deixou de ser poder e passou a comer e a beber tudo aquilo que os outros estiveram a oferecer para a imundície o próprio Estado esconder. A TV passou a promover o tempo todo coisas difíceis de se entender. E passou a ser poder. Subjugando aquilo que o Estado, na sua condição particular, queria de fato no seu quintal barrar. Mas a TV a promover, o Estado sem saber o que fazer e a federação sem ter como a situação reverter. Passado ela passou a ter um passado difícil de entender, onde as próprias instituições procuraram uma maneira de se subverter. Fica difícil de um país sobreviver. Fica difícil um país, lei, ele oferecer, ele mesmo obedecer. A subversão passa ali a exercer a soberania que o país deixou de ter. A transparência deixou de acontecer. Coisas simples passaram a esconder. Porque coisas simples que passaram a esconder, muitas vezes poderiam nos oferecer um retrovisor que ninguém quis escolher para a situação poder ver e ter uma ideia do que ali esteve a acontecer. Tudo isso é registro. É registro. Você pegar uma TV, volta ali olhar o que ela era nesse lugar. Como é que ela pôde, esse boom, como costumam falar, boom, e de repente, pessoas que tinham até o entendimento diferente do lugar
passa a se subjugar, porque acredita que esteve a errar, porque a TV passa a manipular toda uma situação, ela passa a dominar e sabe a população usar todas as vezes que assim ela desejar. E para a população esfriar, exige que o Estado venha pagar. É chantagem, está lá. Pegue uma situação de cunho particular, onde a população está lá, o Estado sem saber o que realizar, e veja a dinheirama que tem que gastar. Com a imprensa que esteve a espalhar, minando imprensa de cunho particular, sim, onde o diferente poderia ali se dar. E aí passamos a nos espelhar nas grandes do lugar. Não conseguimos mais pensar enquanto individualidade. Quando a grande joga a notícia no ar, todas as outras vão essa mesma notícia espelhar. Abre porta para a notícia espalhar. O Estado não tem como nada disso barrar. E aceita se subjugar, pagando para as TVs, notícias, esfriar. E assim, de algum modo, a situação se normalizar. Que tipo de lugar pode julgar que uma situação vai se normalizar, se naturalizar com uma imprensa o tempo todo a usar a população do lugar em benefício próprio e prejuízo do Estado dito maior, sem ninguém querer de fato analisar como é que se cria uma situação dessa e como é que essa situação de repente, ó, como o brasa a esfriar, mas o carvão está lá. E a população tendo que pagar, porque o dinheiro não é de quem está a governar, não. O dinheiro é de quem está a trabalhar, que precisa mesmo do básico e do supérfluo. E não tem, muitas vezes, como isso buscar. Passa a ser marginal, dívida a se criar. A roda ali a passar e você tendo que todos os dias pegar uma coisa, sim, para poder colocar, sim, como garantia. E ninguém quer enxergar. A população endividada está, a imprensa a nadar no rio de imundície que ela costuma alimentar, e o Estado sem ter a coragem de mostrar que ele é escravo do que ali ele mesmo esteve a plantar, na medida que ele deu guarida e dá. Para isso se perpetuar, a imprensa transforma quem ela quer em criminoso. Quem ela quer. E enquanto de fato ela não derrubar a ponto dele nada virar, ela não sossega. Não existe o contraponto. Triste de quem ela de fato desejar derrubar. Ela massacra e massacra. E todos os outros entram na porta da desgraça. Sem nenhum tipo de pensar. Burros
burros e burros, querendo apenas um salário ganhar e de boa sempre virar. Achando que ser burro é uma coisa maravilhosa. Como eu não desejei viver de verso e prosa, eu jamais, jamais e jamais iria aceitar ser capacho de ninguém nem de nada nesse lugar. Burro eu poderia até virar. De que isso iria me adiantar? De que isso iria me adiantar? De que adianta um sapato de marca eu usar, uma bolsa luxuosa eu colocar, numa festa de bacana eu entrar e ser capacho? Ser capacho? E para casa voltar sem um mínimo de dignidade. O mínimo. Porque se eu digo que eu tenho inteligência para ofertar, eu não tenho nenhuma dignidade. Quando eu, festa, costumo frequentar, desconsiderando tudo aquilo que eu estou vendo como conversa de botequim no lugar. Na minha cidade tem um ditado assim: fulano tem sangue de barata. Poxa, é cruel a pessoa ter sangue de barata. Barata nem sangue tem. Então, por si só, a pessoa não é nada. Por si só, não é nada. Porque se a gente for, de fato, enxergar, qualquer um pode uma barata esmagar. Mas a gente acha que uma bolsa de marca pode nos identificar. Quanta desgraça. Não quero ser uma bolsa de marca. Nem aqui, nem acolá. Faço a leitura que Deus me solicitar. Está tudo lá. Só a gente desejar enxergar o que os porcos desejaram. Desejaram ofertar para o simples do lugar. Coisa boa, porco nunca vai nos dar. Suíno pode até, de fato, nos dar alguma coisa que a gente pode mesmo gostar. Mas porco, nunca. Se a gente quiser com porco se juntar, também o ditado, lavagem com toda certeza a gente vai poder lavar e se empanturrar. Não quero nenhuma coisa nem outra. Nem ter sangue de barata, nem conviver com porco. Portanto, mais uma vez eu vou falar, faça a leitura que Deus no altar colocar. Independente do tema que eu for encontrar. Bom dia e bom dia. Sempre.